Boa tarde a todos, já passou do meio-dia, então já é boa tarde. Bom, eu sou a Thaís Barbeiro, estou esperando a galera entrar para mais uma live sobre o artista na pandemia. Essa série de lives está rolando no meu Instagram, thaisbarbeiro.shine, de segunda a sexta, sempre às 12. A Mica acabou de entrar, estamos esperando a galera entrar aqui e já a gente vai convidar aqui a Mica para participar, para conversar com a gente. É designer, é artista plástica, faz um monte de coisas com livros, tem coisas muito interessantes, faz sabonetes artesanais, é uma artista completa. Ela vai me contar mais sobre ela agora, vai contar para vocês. Oi, Mica, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Oi para todo mundo que está aí. Boa semana para todos, já começando assim, mas que venha uma semana boa, né? Que bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite para essa live. Eu que te E agradeço. dei uma olhada no seu site, você é premiada, tem um monte de coisa legal para contar para o pessoal. Para quem não conhece a Mica, se apresente, Mica. Conta quem você é para quem não te conhece. Vamos lá, então eu sou a Mica, eu sou paulistana, filha do monóxido de carbono, nascida aqui na cidade mesmo, de pai mineiro, mãe ali da fronteira do Mato Grosso do Sul. Eu estudei design gráfico numa faculdade nos Estados Unidos, que é o RIT, em Rochester, que é a cidade do George Eastman da Kodak. Então, é uma cidade que tinha uma grande de força, né, na fotografia e tal, mas eu fui para design porque eu achei que seria mais fácil de ter um emprego, né, do que fotografia ou ilustração, que são duas áreas que eu gosto bastante também. Trabalhei com revista, assim, entrando já no lado profissional, com revista, com livro, catálogos, quase toda a minha vida. Aí eu quis muito ir para a educação, fui trabalhar com educação, consegui entrar na editora Oxford, né, que agora a gente só fala da vacina de Oxford, mas nos materiais didáticos, trabalhando com todo o material, né, criação de material de alfabetização para crianças, que foi muito bacana e muito novo para mim, porque eu não tenho filhos. Então tive que aprender tudo, né? Desde que o colegial era ensino médio até ensino fundamental um, 2, letramento, um monte de coisas que eu não fazia a menor ideia de pedagogia, realmente de alfabetização. E depois que eu passei pela educação, eu resolvi estudar teatro, já bem mais velha, com 42 anos. Me Olha, você formei. começou aos 42 anos no teatro. Exatamente. Comecei, né, oficialmente no INDAC, numa escola que era aqui na Vila Madalena. E aí estudei por 2 anos e meio com eles, né? E me formei só em 2019, tirei meu DRT só em 2020. Então essa parte de atriz, que eu sei que você tem entrevistado várias atrizes, né? É uma parte nova para mim, que eu espero que possa ser um caminho para essa minha segunda metade da vida, né? E é muito gostoso isso, né, Mica? Você se reinventar e se encontrar numa outra coisa nova pra você. Mais velha, com 42 anos, você falou, quero ser atriz. E tem gente que passa a vida inteira sonhando com isso, não vai atrás, não busca isso, e aí os sonhos são soterrados pelo tempo e pelas coisas que vão acontecendo. E quando você vê, a vida passou ali num pisco, num piscar de olhos, e você não Exatamente. viveu tudo aquilo que você queria viver. Então, nunca é tarde para ir em busca dos seus sonhos. Eu acho esse exemplo muito legal, porque você já trabalhou com arte durante muito tempo na sua vida de uma outra forma, né? Como designer, você já é uma artista completa que faz muitas coisas e se descobriu também como atriz aos 42 anos. E num ano pandêmico você formalizou isso, É, sua atriz profissional no meio da pandemia. Que loucura. E muito gostoso, exatamente. que você gravou um filme essa semana. Conta pro pessoal o que você andou aprontando. É, então, ontem, na verdade, eu fiz uma publicidade e foi muito bacana, porque é uma publicidade que eu fiz com essa mesma equipe, que são duas diretoras do We Are Magnolias, né, que é uma dupla de mulheres, que eu tinha feito também em Vivo o Dia das Mães, que eu estava com o cabelo bem pixie, assim, pretinho e tal, e que fizeram uma mãe roqueira, né? Então, isso que é uma coisa muito bacana, assim, mesmo que seja publicidade, que é uma coisa que não tem uma possibilidade de você ter um desenvolvimento realmente do personagem e tal, é um outro esquema, né? Você vai ter que fazer o job, né, o trabalho e sair. Mas é muito bacana, porque tem toda a questão do set, que eu gosto muito, né, de estúdio, de toda essa parte que tem muito a ver com editorial, que é a parte de fotografia.
E você tem a possibilidade de, muito rapidamente, em um dia, você encarnar, né, uma outra coisa. Então, eu até brinquei com eles, né, que eu falei, olha, eu tive um upgrade, né, porque eu fui de mãe roqueira, né, saindo com uma filha adolescente para a noite e tal, na pandemia para uma médica, que era o que eu Olha fiz só. ontem, né? Então eu falei, é muito legal, assim, você poder realmente viver outras O possibilidades, artista, né? ele vive muitas personas e todos são facetas nossas mesmo, né? Então, um pedacinho do que você já tem ali que de alguma forma você dá vida. E isso é E muito gostoso. Thaís, eu queria te falar uma coisa também, né? Só puxando um gancho do que você falou do sonho, né? Às vezes, por exemplo, no meu caso de ser atriz, nunca foi um sonho. Inclusive porque os meus amigos atores, eu sempre enxerguei os meus amigos atores como pessoas que nasceram atores, né? Porque eles têm essa coisa assim, eu sempre fui ator e tal. Eu nunca tive isso, né? De ser uma atriz. Claro, toda criança é um ator, né? Porque toda criança vive em vários mundos ao mesmo tempo e faz. Mas não era um sonho, uma possibilidade de trabalhar com isso. Só que eu acho que às vezes, quando a gente não necessariamente tem um sonho, né? Eu quero ser atriz, eu quero escrever, eu quero desenhar, estou falando nas partes das artes, né? Ou até, vamos para outras, né? Estudar medicina, mas já sou mais velho. Eu acho que quando você tem uma curiosidade, né, inata que está dentro, você não tem a certeza, mas se você tem uma curiosidade, se você puder se você tiver a oportunidade de estudar para saber se pode ser um caminho, né, ou pelo menos começar um estudo, acho que sempre vale a pena, né? Porque às vezes a gente entrando pelo menos no estudo, a gente pode saber se aquilo é um caminho para a gente. Então, às vezes não precisa ser o sonho da vida, porque é difícil também saber qual que é o sonho da vida, mas ter a curiosidade, eu acho que já é suficiente para que você estimule, né, uma possibilidade de estudo para saber se é um caminho. E como foi esse seu começo, esse seu teste, essa sua primeira experiência que você falou assim, quero testar para ver se é isso aqui, quero testar para ver se esse caminho, essa mudança. Você já logo de cara entrou num curso profissionalizante para ser atriz? Ou você fez algumas outras experiências pequenas antes de ter certeza de que era isso que você queria? Na verdade, eu fiz um livro sobre cinema, que é o livro do Fernando Meirelles, que é do Ensaio sobre a Cegueira, do livro do Saramago. Então, é o Cegueira, um ensaio, que é o livro dele. E eu fui convidada pela irmã dele, que é uma escritora, a fazer a parte de edição visual, formato e tal. E aí foi a primeira vez que eu tive contato realmente com essa coisa do cinema, que foi, basicamente, eu tive que ir na produtora e ver todos os estilos, que é diferente do estilo de revista. Pra gente, estilo de revista é fotografia de objeto. Estilo no cinema são os bastidores do que está sendo filmado. Então tinham dias e dias de meses, ou talvez um ano de filmagem, que eu tive que passar por tudo e ir selecionando para montar esse livro. E nesse livro, um dos capítulos falava de preparação de ator. E falava não só da preparação de atores, mas também de pessoas, que é uma outra curiosidade que eu descobri, da própria produção, patrocinadores, pessoas da família, que também tinham sido treinados a serem cegos, né, com vendas, tal, para terem a compreensão do que é minimamente a sensação, a experiência sensorial ou de vivência de um cego e tal. Aí eu falei, nossa, mas espera aí, né? Se um patrocinador está sendo treinado para ser ator num filme, então foi isso que veio. Então eu não preciso ter nascido uma atriz, eu posso aprender talvez o ofício da atuação, né? Com isso me deu essa curiosidade, né? Fazendo o livro me falou, nossa, estou com uma curiosidade de ver como que faz. Aí eu fui fazer uns cursos não profissionalizantes, fiz um curso de 3 meses, depois eu fiquei 2 anos como se fosse quase uma terapia num outro curso, né? Enquanto eu trabalhava com design e tal, mas ali era um lugar assim de extremo prazer, né? E é isso que eu descobri, assim, podendo estudar um pouco, eu falei, nossa, aqui tem um lugar de prazer. Ter um lugar de prazer na vida já é uma coisa super interessante, né? E fui tocando. E aí apareceu, aí vem essas encruzilhadas da vida, né? Aí apareceu uma possibilidade de um convite para, quer dizer, para fazer o teste, que não quer dizer que eu faria o negócio, para fazer o teste para sessão de terapia com Celton Mello, ao mesmo tempo que apareceu a possibilidade de ser gerente de design com educação. Aí eu falei, gente, tem duas coisas muito bacanas. Só que eu estava muito no momento que eu queria realmente poder
devolver o que eu tinha aprendido na vida, os privilégios que eu tive de poder estudar para algo que não fosse só o meu prazer e que fosse uma coisa maior, que seria a educação. Então eu pesei essas duas coisas. Então ou eu vou para uma coisa que é um prazer meu, muito egoísta ou egocêntrico, mesmo que seja artístico, ou eu vou para uma coisa que vá para uma função maior, que é a educação. E fui para a educação. Eu nem olhei, eu nem fui fazer o teste. Eu falei, não vou fazer o teste. Vieram as duas possibilidades. A educação está aqui me chamando e eu queria tanto ir para a educação que eu fui para a educação. E depois que eu passei pela educação, que a gente fez todo o material, etc., que eu falei, nossa, agora que eu fui para esse caminho, eu acho que agora eu posso tentar o outro. E aí eu fui para o INDAC, né? Fui para a escola e realmente fiz a formação num curso técnico, né? Profissionalizante, né? Que eles chamam, não é uma faculdade, mas aí eu fiz com o pessoal de ir para a escola, voltar para a escola, ser aluna e tal. Que delícia, Mica. Então foi um processo muito diferente do que é normalmente para muita gente. Isso é muito gostoso de te ouvir e que bom que você aceitou o meu convite para essa live, porque eu acho que talvez tenha muita gente que sempre fica nessa insegurança de tentar algo novo na vida e nunca é tarde para você tentar algo que é novo para você, se é uma coisa que você confia. E às vezes vão aparecer essas coisas, essas encruzilhadas, né? Eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Já aconteceu isso na minha vida muitas vezes, porque eu a vida inteira trabalhei com educação, com desenvolvimento pessoal e com arte. Então, eu sou atriz desde os 10 anos de idade e comecei no The Rose Method aos 17 e dou aulas desde 2005, que o The Rose Method tem uma formação muito longa, muito completa, são mais de 12 anos de formação, porque é bem puxado mesmo, muita coisa para você estudar. Em muitos momentos da vida, eu já cheguei a abrir escola em Santos. Uma época, minha escola estava cheia de alunos, aí me chamaram para fazer novela na Globo. E eu estava numa situação tipo, pai doente, tudo vou, não vou, não, vou ficar aqui com a escola. Eu priorizei. Então, em muitos momentos, fiquei nessa dúvida entre carreira artística e a minha carreira de desenvolvimento pessoal, porque sempre andaram em paralelo. É muito prazeroso para mim poder ajudar as pessoas. E eu te entendo, porque quando a gente ensina, a gente muda a vida das pessoas de uma forma muito poderosa. Quando a gente faz algo ligado à educação, a gente também muda de uma forma muito poderosa. Mas a arte também tem o poder de mudar de uma forma massiva. Então eu cheguei, depois de um certo tempo, a conciliar as duas coisas, pensando que eu queria ter o poder de comunicação em massa que a arte me dá, para, através disso, poder mudar positivamente a vida das pessoas. E aí sim eu estaria completa e me sentindo feliz, tanto como artista, quanto na minha profissão de desenvolvimento pessoal. E foi nesse mote, até aproveitando, que eu pensei em criar a escola agora, The Rose Method Shine, que é voltada para artistas. A gente sempre brinca que nosso logotipo a gente colocou também uma coisa tipo, você nasceu para brilhar, que é o nosso slogan na escola, justamente porque a gente quer despertar esse brilho de cada um, que às vezes fica esquecido, às vezes no tempo a gente tem vontade de algum sonho, mas não precisa necessariamente ser atriz, ser ator. Qualquer sonho que você tem, ou como a Mica falou, não é um sonho, mas às vezes passa uma curiosidade, desperta alguma coisa nova e você fala, eu quero testar isso aqui. Você tem que se dar a oportunidade de testar para você ter o seu brilho de volta. Porque às vezes a gente vai apagando o nosso brilho, ele vai ficando pequenininho, com uma série de coisas que vão destruindo a gente, né? Isso aqui, tem que fazer isso aqui, é correr atrás da roda dos ratos, do dinheiro, pagar as contas. E com essa loucura toda, às vezes você deixa de se experimentar, de ousar, de falar, eu quero viver isso. Essa vida é minha, eu decido para onde eu quero ir, eu decido o meu rumo. E é muito legal quando você escolhe isso do jeito que você fez e fala, eu vou fazer, e faz essa transição do jeito que você fez. Muito legal isso, parabéns pela coragem. Obrigada, e que legal também de saber todo o teu percurso, né? E que são essas coisas que às vezes a gente para na vida e fala, nossa, será que eu deveria ter ido por um outro caminho? Não adianta, né? Eu acho que o caminho que a gente traça e trilha na vida é o caminho que a gente, por alguma razão, tinha que ter feito, né? Mas, de novo, eu acho que é aquilo que eu falo, né? E assim, durante a pandemia, às vezes é bem difícil, porque está difícil para todo mundo, e é muito comum a gente entrar num estado de pessimismo muito grande. Mas todo dia, quando a gente acorda, a gente tem de novo uma chance de poder mudar alguma coisa.
né? De escolher um novo caminho. E assim, um novo caminho não é tipo, vou fazer isso, vou fazer isso. É um caminho, é um primeiro passo para um segundo passo, para um terceiro passo, para um quarto passo, né? E ainda é uma continuação, né? Assim, nada é longo e nada é fácil, porque a gente vê aí só o lado, ai, que coisa incrível. Não, tem tipo, tem toda, né, a parte chata, a parte pesada, a parte difícil, a parte frustrante, mas são as escolhas que a gente pode fazer hoje para não se sabe exatamente onde chegaremos nunca, né? Mas para tentar pelo menos, né? Uma vez só fazendo uma coisa, eu trabalhava numa revista. Um amigo meu que foi diagnosticado com câncer, ele foi, deram um ano para ele viver e ele veio para o Brasil porque ele falou que queria muito me ver antes de morrer. E eu estava muito infeliz por algumas razões nesse trabalho e ele falou para mim assim, olha, eu vou viajar, porque o sonho dele era conhecer o Brasil, ele falou assim, vou viajar. E eu vou te deixar uma pergunta. Se você, e aí você me responde não agora, me responde quando você voltar. Se você morrer amanhã, você vai estar orgulhosa com a sua vida? E ele falou, não responde. E ele foi embora, foi para a Chapada dos Veadeiros, conhece muito mais do Brasil do que eu. No dia seguinte, eu pedi demissão. No dia seguinte, e aí eu pensei, se eu morrer hoje, sabendo que eu fiz o primeiro passo para modificar uma coisa que está me fazendo infeliz, eu vou ficar orgulhosa da minha vida e eu vou poder morrer orgulhosa. Então, às vezes, é só isso, é você, né, fazer o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser começar a pesquisar alguma coisa que te interesse. Não é fazer e ser, é pesquisar. Né? É só isso, né? Então, eu acho que é um pouco por aí o negócio. Ter um propósito é algo que te move. E esse propósito, às vezes, ele muda. E tá tudo certo se mudar, porque muita gente começa com um determinado sonho, quer determinadas coisas, aí amadurece um pouco mais e fala, eu acho que não era bem isso, né? E você quer sonhar outra coisa, mas como é que você descobre a outra coisa que você quer sonhar? Arriscando, pesquisando, fazendo o que você falou, o que você fez. Você é um exemplo de pessoa que fez uma mudança de karma na sua vida aí no meio do tempo. E falou assim, eu vou mudar essa direção das coisas e vou descobrir se é por aqui mesmo que eu quero. E tá tudo certo. E como você falou, a gente espera estar lá a velhinha, igual a velhinha do Titanic, na caminha ali, quase 100 anos de idade, olhando as nossas fotinhos no Criado Mundo, na mesinha de cabeceira. Falei errado, não se fala mais essas coisas. E aí você vê ali na mesinha de cabeceira as suas fotinhas, aí você olha e fala, olha tudo que eu vivi, todas as coisas que eu vivi. Então é muito legal quando você olha para trás e vê como foi a sua vida. E se você se projeta mentalmente para o futuro e enxerga essa imagem, quais são as fotos que você quer ver ali na sua mesinha de cabeceira? De você olhar e entender as fotografias mentais de tudo que aconteceu na sua vida, mesmo que você ainda não tenha vivido, mesmo que sejam coisas que você ainda quer fazer. Faça esse exercício de olhar isso. Você vai estar feliz, vai estar satisfeito? Fala assim, agora eu posso morrer em paz quando eu estar feliz. Exatamente. Então é isso que precisa. E às vezes falta um pouquinho de atitude, coisa que você fez lindamente. Teve atitude de ter coragem de fazer uma mudança nessa fase. E tô começando, né? Tô com 47 anos e tô começando a experimentar o que pode ser este novo caminho, né? Então, assim, não é que eu já sou. Não, não sou. Eu estou tentando, estou experimentando, estou entendendo, né? Já vi alguns lugares dentro da carreira artística como atriz que não são lugares de muito conforto, e aí fala, mas o desconforto faz crescer, faz, mas tem alguns desconfortos que também não me dão muito prazer, então eu já sei que não é esse caminho, né? Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que experimentar, né, para saber onde que você fala, nossa, aqui, de novo, são os lugares de prazer, né? Não é só prazer, nada dá só prazer, mas ter um pouco de prazer já é muito bom, né? E é muito louco quando você tem consciência disso, né? De você entender, isso aqui me faz feliz? E aí você vai por esse caminho. Isso aqui não me faz feliz. Isso aqui me dá prazer de fazer. E é muito mais gostoso quando você trabalha com prazer, quando você trabalha com o que você gosta. E não necessariamente exclui outras coisas que você faz também. Porque a tua ideia é achar esse prazer, achar essa forma gostosa de trabalhar, seja com o que for que você escolheu para você. Então, a pior coisa que tem é quando você chega, às vezes, no domingo à noite e fala, não, amanhã é segunda-feira, eu tenho que ir para o trabalho. Não, eu tenho que fazer aquilo. É horrível, você vai obrigado, você já fica desesperado, tua semana começa empurrada, né? E isso não é vida, viver a semana inteira esperando chegar o final de semana.
muita gente vive assim. Muita A ideia é gente. que você consiga transformar de alguma forma o que você faz hoje em algo que te dê prazer. Não é todo mundo que pode, porque muitas vezes você precisa Exatamente. daquele dinheiro, você precisa daquele trabalho. Como é que você faz para transformar isso? Colocando um propósito além, colocando metas. Então, não, eu vou trabalhar, vou para o meu trabalho porque ele é importante, porque eu quero juntar dinheiro para viajar, para comprar uma casa, para comprar um carro, para a faculdade dos meus filhos, seja o que for que você está pensando na sua vida. Então, coloque um propósito além também que vai funcionar para você ter esse prazer, seja com o que você precisa fazer nesse momento para te rentabilizar. Mas não deixe de pensar, de sonhar numa possibilidade até para que você, então tá, vou juntar o meu dinheiro para eu poder sonhar em fazer aquela outra coisa que é meu sonho. Para poder se organizar para essa transição, porque toda transição que você faz na sua vida, ela tem que ser organizada de alguma forma, planejada, senão a chance de dar errado é muito grande. Então, se você consegue esse planejamento, organizando melhor a sua vida para que você consiga fazer alguma mudança estrutural grande de profissão, de emprego, seja o que for, vai dar certo, porque você faz com a cara e com a coragem e vai. Então, tem uma coisa que o pessoal fala que é você queima os navios, né? Tipo, já queima os navios logo para fazer dar certo. Então, você faz dar certo, você vai ter que dar certo de qualquer jeito. E, Mica, como é que foi a pandemia para você? O que aconteceu na sua vida durante essa pandemia? Como foi esse teu processo criativo ou não, como artista? O que você tem para trazer de ideias aí para o pessoal de coisas que você viveu nessa loucura toda? E que está sendo, né? A gente ainda está na pandemia, está até Estamos, muito pior. estamos. Então só de novo enganchando uma coisa com você e dando meio que uma bronquinha, eu falo, né? Isso que você falou que é muito importante de organização para você poder ir atrás de um projeto ou de um sonho que você tenha, né? Eu brinco, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, mas eu brinco, meus amigos que não têm dinheiro, eles sempre têm dinheiro para uma breja, para um beck, entendeu? Para tipo, né, uma sapatilha nova que é desnecessária. Então, assim, pega esse dinheiro, né? Esse dinheiro que você não tem, mas que aparece sempre, que tem esse prazer, e separa para poder fazer um curso. Ainda mais durante a pandemia, que as coisas estão muito tudo pela metade, um terço do preço, né? Então dá para se aprimorar em alguma coisa online, né? Porque os valores também desceram muito. Bom, quanto à pandemia. Então, eu, no começo da pandemia, eu acho que eu estava muito focada, muito produtiva. Eu consegui fazer toda a revisão do meu, revisão não ortográfica, né, mas a revisão de conteúdo do meu segundo livro, que era para ter sido lançado, que é de uma trilogia, que era para ter sido lançado em agosto do ano passado, e que por causa da pandemia a gente ficou sem saber o que fazer, porque aí não teria lançamento, tentando entender, né? Eu tinha sido otimista achando que a pandemia duraria 6 meses, e cá estamos nós ainda sem muita perspectiva do que vai acontecer, o que é 6 meses estão virando frustrante. 2 anos. Gente, que tristeza, né? Então, assim, eu consegui ficar... Como eu trabalho já em casa há muitos anos, sozinha, então eu não tive esse choque tão grande de produtividade de fora, né, de estar no lugar de trabalho para estar aqui. E claro que também facilita a minha vida o fato de que, né, eu posso, sei lá, varrer a minha casa, limpar a minha casa, mas não tenho que parar para fazer o almoço na hora do almoço das crianças, ou ter que, além disso, lidar com, né, o marido que está no escritório tentando fazer a reunião com o gato subindo em cima ou com uma criança chorando. Então, eu tenho esses privilégios também de poder organizar a minha vida da minha forma, que já era, de certa forma, organizada. Mas então, eu consegui ser super produtiva no começo. Fui convidada para escrever um conto que foi muito legal da minha editora, que é a Editora Raiz, que é lá do Rio de Janeiro, para fazer um livro sobre a pandemia para crianças, uma coletânea infantil. Então, assim, vários autores foram convidados de Portugal e do Brasil para falarem sobre a pandemia, que foi também um momento muito legal de criatividade, de você poder pensar, então o que está acontecendo, como falar com uma criança sobre os temas que eles tinham sugerido. E um dos temas que não tinha sido escolhido ainda era a morte. E foi exatamente o tema que eu quis fazer, porque tem umas crianças na Bahia que eu tenho muito amor e que eu convivo com elas, que foram as primeiras crianças, as primeiras pessoas que tiveram
contato com o óbito durante a pandemia, que foi da avó, que faleceu. Então, eu resolvi escrever para essas crianças de uma forma que não fosse religiosa, mas que falasse, né, assim, também com as perdas que eu tive na vida, que falasse de como lidar com a gente perder alguém e manter essa pessoa viva dentro da gente pro resto da vida, carregar essa pessoa viva, né? Então, teve esse momento de escrever o texto, né, de pensar na linguagem para criança, de escolher, que foi uma coisa muito consciente, que eu fiz adjetivos que fossem não neutros, tipo todes, mas tipo inteligente, né? Que o autor ou a criança ou o adulto que estivesse lendo pudesse enxergar a criança como um menino, como uma menina, ou como qualquer coisa neutra no meio, sem ter que mudar a linguagem, né? Os gêneros da linguagem, porque às vezes me dá um ruído quando eu vejo isso. Então, mas colocando, né, só adjetivos que então não definissem um gênero para essa criança, colocando uma família que não se sabia exatamente que tipo de família que era essa família, se tinha pai junto, se não tinha pai, se eram duas mães, se não tinha mães, né, assim, todos os cuidados assim do que eu queria passar para o livro. Isso foi muito bacana. Eu tive também, por sorte, eu faço psicanálise que me ajudou muito durante a pandemia, e eu tive o convite de um psicanalista. Eu estou com vários livros aqui que eu coloquei, que eu não saberia nem se era para mostrar ou não, mas que basicamente é um psicanalista que tem muito interesse em arte, nos processos artísticos. Então ele sugeriu para mim e para um outro psicanalista que a gente lesse um livro sobre o processo criativo de um grande diretor franco-canadense, que a gente semanalmente tivesse umas conversas sobre processos criativos e conversamos com artistas, tal, que foi muito legal. Num determinado momento, eu comecei a perceber que a coisa estava demorando para passar, a pandemia, né? E aí eu comecei a falar, gente, peraí, né? Tem alguma coisa que está mais esquisita do que o normal, né? Eu fazia muitas coisas, brincadeiras com o meu vizinhozinho de 3 anos aqui, então eu deixava assim, bis, que eu fazia dominó com bis, né? Fazia cada coisa assim com tosca, né? Mas criança com 3 anos, qualquer coisa tosca acha lindo, né? Fazia uns dragões com caixa de ovo, deixava ali de surpresa, tal. Então eu brincava muito, assim, eu fui tendo uma possibilidade lúdica de brincar por causa desse meu vizinho, porque os pais também estavam ficando desesperados por causa da criança em casa presa, né? Mas depois o que eu comecei a perceber é que eu precisava ter uma coisa menos cerebral, porque eu estava trabalhando com livro, né, com a parte de design. E aí tem uma parte de sabonetes que eu comecei a desenvolver há 3 anos, que era uma coisa de prazer, que eu falei, não, quer saber? Eu vou lançar durante a pandemia, porque sabonete é uma coisa que funciona, que protege, e que é o meu momento de poder não pensar, né? Porque, claro, eu tenho que pensar na planilha, quem que compra, qual que é a validade, quem que é o farmacêutico responsável, tudo isso tem que estar organizado, qual que é a composição de cada sabonete. Mas o fazer o sabonete foi uma coisa que me levou para um processo quase meditativo do não pensar, né? De poder ficar ali na panela, no banho, né? No banho-maria, misturando, só sentindo o cheiro, né? A música. Então isso começou a me ajudar e eu percebi que eu estava com uma necessidade de ter esse espaço do não pensar, né? Agora, eu confesso que nesse período em que estamos, que está tão conturbado e tão desorganizado, está sendo bem mais difícil de me manter positivo o tempo todo, porque é isso, assim, tipo, era pra gente estar vendo uma luz no fim do túnel e eu não estou vendo essa luz, né? Então, eu acho que está pesado para todo mundo. Então, eu não estou mais tão produtiva, não estou escrevendo todos os dias, não estou fazendo revisão de texto. Felizmente, por exemplo, ontem eu tive uma filmagem que foi muito legal, porque te tira completamente do teu dia a dia, do teu estar sozinho em casa, te coloca em contato com cuidado, com protocolo, com tudo, mas com outras pessoas, aí você tem uma troca, porque também, né, eu falo, eu tenho o privilégio de não ter, né, tipo, marido ou uma esposa enchendo o saco, crianças, o gato, cachorro pulando, mas você também sozinha, você tá sozinha. Você tem que conviver com você o tempo inteiro, com as tuas neuroses, né, com as tuas
solidões, tristezas, felicidades. Então tem, né, é isso, é tudo uma balança, né? Então você não tem gente gritando, mas você tem o teu, né, o teu Teu eu silêncio. interior também, O tempo exatamente, inteiro. o tempo inteiro, né? E agora vamos ver que daqui para frente como que vão ser as coisas, né? Assim, mas terapia sempre ajuda, para mim é uma coisa que foi fundamental, né? A psicanálise continuar, né? Não só a psicanálise com esse grupo, né? Com esses terapeutas que eu estava conversando, que depois a gente parou, mas poder manter, né? E também o hábito de leitura, né? Eu separei alguns livros aqui que meu psicanalista me recomendou, livros nada leves, mas que são interessantes, daí se você quiser eu posso recomendar ou não, aí você me diz, Pode né? recomendar. Recomendações de livros são sempre bem-vindas. Então, olha, então vou falar de todos, basicamente. Isso aqui é bem para o pessoal que trabalha com. Eu acho não bem, pode ser para qualquer pessoa, mas esse é o que os psicanalistas que a gente ficou conversando, que é de um O livro vai diretor. aparecer invertido, porque a gente está Pois na é, nossa câmera. mas Mas é fala o nome para o Robert pessoal e o autor. Lepage, né? Então esse aqui fala do processo criativo de um grande diretor que trabalha com cenografia e tal, que é bem bacana, mas é bem específico para, né, para o nosso meio. Esse livro é um livro que é pesado, que chama, que é, desculpa, o autor é Primo Levi. É Isto um Homem. É pesado, sobre campo de concentração, mas fala com detalhes a experiência de uma pessoa que esteve lá, dos corpos, das fezes. Então, assim, ele entra em muito detalhe. É pesado, mas é interessante, porque sempre é bom a gente lembrar as coisas que aconteceram. Li também O Quarto do Despejo, que é um livro que está sendo muito falado ultimamente, porque a Carolina Maria de Jesus acabou de ser nomeada, ser honrada como doutora, né, uma mulher semi-analfabeta que escreveu os seus pensamentos, fala muito da pobreza, é difícil também, é denso, mas é muito bacana. Tem um livro que eu estou lendo agora, que eu acho que é bem bacana, que é Plataforma, que é um livro que eu falo que é de de um homem e é uma escrita muito machista, se a gente for colocar um termo. Só que eu acho assim que para qualquer, eu falei isso para um ator ontem, um cara que é modelo que quer ser ator e que veio com muitos preconceitos sobre muitos assuntos quando a gente conversou. Eu falei, eu acho que para um artista você tem que ter contato e você tem que ter abertura para conseguir ler sem preconceito até as coisas mais preconceituosas. Né? O que você na sua vida carrega consigo como visão é seu, mas é bom você entrar em contato com coisas que você talvez não concorde para você entender que aquilo também existe, que aquilo também é um mundo, que talvez você tenha que ser isto em algum personagem, que você tenha que desenvolver em alguma coisa, né? E são as bolhas, né, Mica? Às vezes é bom a gente sair da nossa própria bolha, do que a gente se sente confortável com pessoas, com amigos, com familiares, com artistas, tentar enxergar o lado da outra bolha. Porque isso é o mais difícil hoje, senão fica tudo muito polarizado, que já está assim polarizado em todos os âmbitos. E é difícil porque a gente acaba se cercando da nossa bolha e não aprende com os outros seres humanos outras coisas que eles possam ter para ensinar de alguma forma. E sempre tem. E sempre tem. Não, Porque a gente, exatamente. como artista, às vezes a gente tem que se colocar na situação daquele outro ser humano para escrever, para ser, para atuar, para interpretar. Então, tem que ser confortável transitar entre as bolhas dos seres humanos. Exatamente. Então, faz todo sentido isso que você está falando. Tem que ser confortável e ir para o mais desconfortável que seja, né? Que é aquilo assim, a gente na vida não quer ser um assassino, não quer ser uma pessoa sacana e tal, apesar de que a gente também tem esse lado, né? Mas a gente esconde, porque isso é o tipo de coisa que a gente não quer ver, né? Mas então, assim, como assim, tanto nos livros, né? Assim, quando eu uso para escrever personagem, como no teatro, eu acho que a gente tem que se despir dos nossos preconceitos para conseguir encarar um outro personagem que venha com outras qualidades, às vezes qualidades não tão boas, porque tem isso tudo, e a gente tem isso tudo dentro, né? Então, eu acho que é muito importante fazer esse exercício de conseguir se abrir para outras realidades que não são exatamente o que a gente gostaria que fosse, ou o reflexo do que a gente gostaria que
que o mundo fosse, né? Porque o mundo não é uma coisa só, né? A gente vê, só vê essa E nunca vai dualidade aí. ser. Na É, verdade, nunca vai ser. É triste, mas vai ficar sempre essa guerra de um puxa pra cá, um puxa pra lá. E aí, às vezes, tem gente que fica no meio tempo sem saber o que faz, mas, assim, obviamente as pessoas se posicionam ou para um lado ou para o outro, porque chega uma hora que polariza tanto que se você não se posiciona, você também está se posicionando, que isso é muito ruim. Então, as pessoas se posicionam e com é, isso instaurou-se um muro, né? Entre um lado e outro, exatamente, que existe exatamente, totalmente, e a gente deixa de conviver, de aprender com outras pessoas coisas que poderiam ser boas. Sempre tem um lado é, bom, porque todo mundo, todos os seres humanos têm o seu lado bom, o seu lado ruim. Então a gente tem exatamente, que né? entender isso tudo e tentar ter um pouco mais de empatia de ambos os lados. Acho que é isso. Exatamente. Mica, tô adorando o nosso papo. Você tem mais livros para recomendar? Porque você tinha parado no meio dos livros, você estava Olha, recomendando seus livros. Não eu sei se eu tenho te uns. interrompi. Eu tenho um livro que eu vou recomendar, que esse é para criança, que é o livro que eu escrevi, um dos contos, que é muito bacana mesmo, muito sensível, que é Conto em Casa, tá? Esse daqui, assim, é muito legal, porque fala dessas aflições das crianças, né? Tem alguns outros livros que eu não estou com eles aqui, mas que eu também recomendo. Eu fiz até uma listinha aqui. O Sol é para Todos, que é da Harper Lee, que é uma escritora que era do Alabama nos anos 60. Tem que entender também o contexto, fala muito sobre racismo, segregação e tal. Tem que entender que o Kennedy estava vivo, tinha o Martin Luther King estava vivo ainda, seria assassinado logo na sequência. Né? Então, assim, os direitos civis americanos ainda não estavam formulados, né? O pessoal estava lutando por isso. Então, às vezes as pessoas falam, mas é um livro preconceituoso. 1960, tem que entender o contexto, né? Mas assim, eu acho que é um dos livros favoritos da minha vida. Eu reli agora como adulta, né? Eu tinha lido com os 16 e assim, eu acho incrível. Tem uns livros que são pesados, tipo O Senhor das Moscas, que são Esse é pesado. crianças, mas fala, né, do que acontece Olha, dentro de uma o Renato hierarquia. M. Santana falou também, acho muito importante tirar qualquer preconceito e juízo de moral para entrar em personagem, sabe as palavras. Ah, é Não tem ótimo. como, né? Porque você vai viver, é uma outra pessoa, você vai ser aquilo que a pessoa é, independente do que ela Exatamente. pensa, vai fazer parte de alguma coisa sua que tem ali também, que é daquele jeito. Exatamente. Senão você não conseguiria viver isso. E o que levou essa pessoa a ser assim, né, também, né? É só ruim, né? Talvez essa pessoa horrorosa seja um pai incrível, sei lá. A gente nunca sabe, né? A É gente essa nunca coisa, sabe. a gente tem tantos níveis, né? Tem um livro que é assim, um livro que o tema é pesado, mas que é um livro fácil de leitura, que chama O Quarto não, Quarto, que é de uma, Quarto. Quarto, que é de uma escritora chamada Emma Donoghue, né? Emma Donoghue, que é sobre aquelas loucuras que acontecem muito nos Estados Unidos de pessoas que são sequestradas para dentro do sótão. Do sótão não, o sótão é do porão, né? Às vezes é muito porão de casas e que ficam 10 anos presas dentro de casas Nossa. dos americanos, depois descobrem que a pessoa estava morando lá, tipo, teu vizinho tinha, né, uma menina que estava sequestrada dentro da casa e que teve filhos, que é uma história, que são histórias que se repetem e muito na cultura americana, infelizmente, que é interessante. Que mais? Tem um livro que é legal, que chama Criança no Tempo, que é de um escritor que chama Ian McEwan, com um W, que fala assim de um casal e como o que acontece com o casal quando uma criança também some, né? O que acontece com esse casal? Aí esse livro aqui que eu falei, que chama Plataforma, não sei se eu vou falar o nome do autor corretamente, Houellebecq, que é um francês, que eu falo que é um livro super machista, porque na verdade é uma visão super masculina do sexo como serviço. E a gente fica meio chocada, né? Tipo, quando a gente fala, nossa, mas o cara fala assim de mulher. Os caras falam assim de mulher, né? Ainda mais os homens mais velhos e tal. Que eu acho que é interessante, assim, você ler e falar. E ele tem uma passagem, por exemplo, nesse livro, que eu lembro, quando eu fui há muitos anos atrás, eu tinha, sei lá, 20 anos, eu fui visitar um amigo meu que era holandês em Amsterdã, foi a primeira vez que eu fui para Amsterdã. E ele falou, você é a primeira mulher que vem me visitar em Amsterdã.
Então eu não sei para onde te levar, eu vou te levar para onde eu levo os meus amigos para conhecer. Então ele me levou para o distrito da luz vermelha, que era o distrito da prostituição, para eu ver como que era. Me levou dentro de um negócio que chamava Peep Show, que era como se fosse, não era um octágono, era uma coisa com muito mais ângulos do que 8, assim, mas que eram várias portinhas. Ele falou, entra aí. Aí eu entrei, né, era uma portinha fechada, assim, de feltro preta, e aí subiu uma telinha, assim, na frente, um vidro, e aí tinha uma cama rotatória, e aí veio uma mulher e começou, tipo, basicamente a dançar lá no meio, tirar a roupa e se masturbar no negócio. E eu lembro que eu fiquei tão assustada, porque daí, quando eu reparei nos outros negocinhos, cada um tinha uma cabecinha, que tinha um cara dentro. Aí eu olhei e falei, nossa, meu, o que que é isso? E eu encostei, e quando eu encostei na porta, eu falei, oh, que nojo, deve estar tudo sujo aqui, além de tudo, né? E esse cara fala, né, de uma coisa assim, tipo, de um jeito bem chulo, né? De que ele gosta de ver, não vou nem falar o que que é, mas mulheres dançando, não é mulheres a palavra que ele usa. E eu falo, gente, eu vi isso, né? Eu vi esses homens realmente indo lá e vendo a mulher dançando, né? Tipo, as pessoas pagam para ver isso, é muito louco, mas é bom entrar em contato com essas realidades e saber que tem isso, né? Então, eu gosto muito, eu acho que ele é um super escritor, escreve bem pra caramba, assim, né, assim, se tiver muito, se você for muito sensível, né, ou ficar muito sensibilizada com um olhar muito masculino, mais velho, né, essa coisa, o masculino tóxico, não leia, né, mas assim, se você tiver uma abertura, leia, porque é um puta escritor, né, e mostra um lado que a gente tem que entender também, sabe, o que é isso, né, isso aí existe, tá aí, né, eu acho ele ótimo, acho um puta escritor, né, mas é isso. Mica, me conta sobre os seus prêmios que eu vi lá no site. Você ganhou prêmios com livros, é isso? Olha, eu ganhei alguns prêmios quando eu estava na faculdade, que eu nem sabia que eu estava concorrendo a prêmio, que eram algumas coisas de design, algumas coisas eu acho que de fotografia, se eu não me engano. Aí eu fiquei. Teve um prêmio numa editora aqui no Brasil, que só o primeiro livro era publicado, mas uma das juradas, que infelizmente faleceu há muito pouco tempo, que era uma mulher maravilhosa, prima da Tarsila do Amaral, né? Voltando a falar das artes, uma velhinha que morava aqui, uma velhinha muito jovem, né? Tinha 96 anos, mas ela era muito mais jovem de espírito do que eu, né? Faleceu agora durante a pandemia de problemas de pneumonia, acho que não foi Covid, mas é uma pena, porque é uma perda enorme essa escritora que chama Ana Maria Martins, e ela me contou depois que ela era uma das juradas desse prêmio, que eu tinha ficado em terceiro lugar, né, com o meu livro, que é esse da trilogia, que eu também vou mostrar, que esse aqui, Oba. esse é o primeiro da trilogia, é o Formigas e Rabanetes, que é um livro que tem muito cinismo, que fala de loucura, fala de hipocrisia. Então, assim, é um livro que não mostra o meu melhor lado, tá? Mas que é um livro que é bacana e que é esse que teria em agosto o segundo, que chama Cuspes e Perdigotos. E aí, esse ano seria o terceiro, que também já está pronto, que chama Hidromassagens, Reboladas e Sangue. Então a gente provavelmente Gostei desses nomes, bem criativos. E é muito louco, porque era um livro só e que virou 3, né? Quando eu mandei para essa editora no Rio de Janeiro, ela leu o livro e ela falou, eu quero dividir o seu livro em 3. Que é uma coisa também que é muito legal, você poder aceitar uma sugestão de uma outra pessoa, né? Porque assim, o processo da escrita também é um processo de você escrever e deixar que alguém influencie o teu texto. Quer dizer, claro, você pode ser uma pessoa absolutamente inflexível e não deixar ninguém te falar nada, né? Mas eu acho que quando você confia em alguém, você faz uma troca, o bom é você, né, assimilar as críticas e tentar fazer. Então ela dividiu meu livro em 3, então no meio do ano agora vai ser o segundo, mas então esse foi um que a princípio eu teria ficado em terceiro, se eles tivessem dado os 3 prêmios. Ganhei já um concurso de paleta de cores de uma enorme fabricante que é a Sherwin-Williams, de escolha de cor, que já entra numa coisa mais de design. Deve ter alguma coisa a mais, eu deveria ter meu site aqui aberto, mas eu não estou com ele aberto. Mas normalmente eu não participo de concursos, eu tenho um pouco de... Eu acho que de preguiça de participar dos concursos e também de uma sensação de frustração, né? Porque para mim é mais fácil receber não como atriz, por exemplo, que é sempre, como um não como designer, que eu acho que é muito semelhante,
do que você mandar né, o seu texto. Eu sei que é muito importante para quem for escritor que está ouvindo, mandem os seus livros, porque é muito importante ganhar prêmios, né? Isso faz com que as editoras te vejam e te publiquem. Eu tenho preguiça e me sinto frustrada, né? Porque normalmente você não tem nenhum tipo de resposta. Então, o concurso literário já é uma coisa que eu não estou muito fazendo. Tem um livro artesanal publicado meu, depois eu vou te mandar para você ler, Por chama favor. Sapatos Vermelhos. Foi Vou publicado adorar. pelo selo Cenário Plural, é um livro todo artesanal, muito bonito. Já tá, acho que na segunda ou terceira edição. E tá vendendo, e vai vendendo bastante durante a pandemia. Ele é bem bonito. Eles entregam em casa também. Tem Um livro alguma de coisa... crônicas. Tá. Mas não tem nada a ver com Sapatos Mulheres que Correm com Vermelhos. os Lobos? Não, Sapatos Vermelhos tem um pouco a ver com a minha vida de atriz. É um livro todo de prosa poética que conta histórias da minha própria vida de uma forma bem poética e inventada às vezes. Mas bem real. Vou adorar. É muito legal. E é muito gostoso ter você por aqui, Mica. Fica o convite também para o pessoal que assistiu a live. Eu estou com a minha escola recém-lançada. As aulas estão gratuitas até o dia 23 de março. Quem quiser, tem o link na minha bio para você se inscrever. Tem aulas de meditação, meditação em foco, movimento, respiração, reprogramação emocional, palestra de inteligência emocional, administração do estresse. Vai ser muito legal ter você frequentando as aulas comigo. E a Mica já fez algumas aulas também, né, Mica? Isso. Fiz aulas e recomendo muito. É muito bacana, porque, na verdade, você não só acompanha uma aula com um professor que está lá e está bloqueado para você. Na verdade, o professor interage com você, então te corrige na postura, fala da respiração. Então, eu indico muito. É muito bacana, assim... Toda a iniciativa, como as aulas, como a sua aula, a aula de outros professores que eu também fiz, e eu recomendo muito para a gente tentar manter um mínimo de sanidade e equilíbrio nessa pandemia, né? Sim, sim. E fica o convite, o link tá na minha bio, só se cadastrar e fazer as aulas. Vem fazer uma aula comigo, que acho que você vai adorar. É isso, gente. Mica, muito obrigada pela sua participação. Tem mais live até o final de março, pelo menos abril, estou marcando uma outra, mas até o final de março, diariamente, de segunda a sexta ao meio-dia, você encontra alguma live aqui no meu Insta. Um beijo grande para todos. Se você está assistindo no YouTube, porque depois esse vídeo vai para o YouTube também, clica, se inscreve nesse canal, clica no sininho para receber as minhas atualizações, curte, comenta, compartilha. Um beijo, gente. Obrigada, Mica. Obrigada, tchau, tchau. Thaís. Boa semana. Tchau, até mais.